Não se sabe ao certo o dia que ele nasceu, mas sabe-se que ele nasceu na Érnia, no Egito, por volta do ano 100 da era cristã. A única informação concreta que se tem sobre ele é que ele trabalhou em Alexandria, no Egito, por volta do ano 120 e 160 depois de Cristo. Lá ele fez muitos de seus trabalhos. Acredita-se que ele morreu em Canopo, no Egito, por volta do ano 168 depois de Cristo, quando governavam os imperadores romanos Antônio e Antonino Pio. Agora eu vou falar sobre alguns de seus trabalhos na área da matemática e da música. Na área da música, ele fez um teorema que leva o seu nome, Teorema de Ptolomeu, que diz: se ABCD é um quadrilátero inscrito numa circunferência, então o produto das diagonais AB, AC e BD é igual à soma dos produtos dos lados opostos. Muitas de suas obras foram perdidas com o tempo, como, por exemplo, a sua obra sobre dimensão, que foi citada em trabalhos de alguns cronistas. Ele é muito importante, já que ele praticamente inventou a trigonometria. E seu teorema é muito importante que nos ajuda no Teorema de Pitágoras. Na área da música, ele fez uma teoria da matemática que estuda os sons e as suas propriedades utilizando a música grega. Ela se chama harmônica. Na época de Ptolomeu, as áreas científicas e místicas tendiam a entrelaçar-se. A astrologia era encarregada dos saberes do movimento e localização dos corpos celestes, inclusive da associação de localização destes por presságios. Devido a esse pressuposto, anos depois houve a conveniência de vender o componente científico do místico e criou-se o termo astronomia, para defender o conhecimento unicamente do âmbito científico. Aconteceu o mesmo com a química, que se desagregou da alquimia pelas mesmas razões. Atualmente, a astronomia, uma ciência, é estudada de forma totalmente diferente da astrologia, uma crença. Baseando-se no sistema de mundo de Aristóteles, Ptolomeu fez uma tabela geométrica numérica, conforme as tabelas de observações babilônicas, a fim de descrever os movimentos do céu. Bom, na área da geografia, Cláudio Ptolomeu ele cria a projeção cônica equidistante, a qual fala um pouco sobre a distância entre os meridianos e lá explica que a distância entre os meridianos é na mesma escala que o paralelo central. A óptica é uma área da física que estuda os fenômenos da energia radiante, estudando o circuito e a natureza da luz, a defectividade da visão e projeções de imagens, incluso também a armação atômica e mais assuntos. Ptolomeu escreveu 5 livros sobre óptica, tendo temas como cor, refração, reflexão e estudos de espelhos. Ptolomeu escreveu sobre astronomia, geografia e matemática, totalizando ao todo 3 obras. Porém, suas obras foram perdidas de acordo com o tempo e não chegaram até os tempos atuais. O Almagesto é uma obra muito importante até os dias atuais e é muito extensa, contendo uma coleção de 13 livros. Seu foco principal é o geocentrismo e uma lista ampla de astros. Com 13 volumes, tabelas de observações de estrelas e planetas e um grande modelo geométrico do sistema solar, baseado na cosmologia aristotélica, a obra O Almagesto de Cláudio Ptolomeu é a sua obra mais famosa, pois conta com a síntese dos trabalhos e observações de Parco, Aristóteles, Posidônio, entre outros, sendo uma das obras mais prestigiadas e famosas, também importantes, da Antiguidade Clássica. Sua obra descreve o movimento dos planetas por uma combinação de círculos. Desta forma, o planeta se move ao decorrer do epicírculo, cujo qual o centro se move em outro círculo chamado deferente. Ptolomeu introduziu um ponto ao lado do centro do deferente, oposto em relação à Terra, chamado equante, que tinha como finalidade
prever a posição de forma correta dos planetas. Esta pequena esfera produz um movimento retrógrado aparente sobre o plano de fundo das estrelas distantes. O seu trabalho permitiu a aparição de 48 constelações, porém, somente uma não se encontra presente na atual lista de constelações oficiais da União Astronômica Internacional, IAU. Apesar da destruição da Biblioteca de Alexandria, através de manuscritos arábicos, o Almagesto foi preservado e traduzido também para o latim. Ptolomeu também escreveu o Tetrabilos, um dos mais relevantes livros de astrologia que restou da antiguidade. Esse livro teve sua base feita através de documentos antigos da Grécia, Babilônia e Egito. Ele acreditava na influência dos astros sobre padrões de comportamento, estatura, nacionalidade e também em deformações físicas. Ptolomeu apresenta um sistema cosmológico geocêntrico, sendo considerado o primeiro cientista celeste. Sua obra descreve todo o conhecimento astronômico, seja grego ou babilônico, sendo base para a astronomia árabe, indiana e europeia. Após um século, sua teoria começa a perder a credibilidade, isso devido ao modelo heliocêntrico apresentado por Nicolau Copérnico. Apesar disso, o geocentrismo durou a Antiguidade e Idade Média, assim prevalecendo na astronomia até o Renascimento. Geografia, a qual possui 8 volumes e fala sobre todo o conhecimento geográfico da época greco-romana. E é claro que esse livro ele possui alguns erros por causa da época, do conhecimento da época. E alguns desses erros falam sobre o tamanho da Terra. Cláudio Ptolomeu ele acreditava que a Terra ela era bem menor do que realmente ela era. E isso causava alguns erros nos navegadores, porque eles planejavam uma viagem com determinado número de dias e acabava que a viagem ficava muito maior por conta desses erros. Bom, e ele também usava um sistema de linhas de grade para pautar a longitude e latitude de mais de 8.000 localidades no mapa.